Irmãos, paz do Senhor, abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro do profeta Samuel, localiza o capítulo de número 10, e nós estaremos lendo os 5 primeiros versículos do capítulo 10 do segundo livro do profeta Samuel. Segundo Samuel, capítulo 10, versículo de 1 até o versículo de número 5. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então pensou Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi os seus servos para consolarem acerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, disseram os líderes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: pensas que Davi, por ter te mandado consoladores, está honrando teu pai? Não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade e para espiá-la, a fim de destruí-la? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, raspou-lhe metade da barba, cortou-lhe metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando Davi teve notícia do ocorrido, enviou mensageiros a encontrá-lo, pois estavam estes homens grandemente envergonhados. E então mandou-lhes dizer Davi: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, e então vinde. Amém. Embora pareça um texto bem esquisito, mas você acredita que isso é a palavra do Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque eu também creio. Então assente no teu lugar. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui. Eu sei que existem vários outros pregadores na região de Caratinga, até no estado e no Brasil, que a direção da igreja poderia ter convidado para estar aqui ministrando nesse último culto desse ano, mas aprove o Senhor. Deus abençoe o senhor, pastor João Batista. Muito obrigado pela confiança. Pastor Ari, nosso pastor presidente, os demais obreiros da minha retaguarda, enfim, que Deus abençoe a toda essa igreja de uma maneira poderosa. Você já agradeceu ao Senhor nessa noite pelo ano que Ele te deu, a oportunidade de você estar vencendo? Você já deu um glória a Deus por isso? Sabe o que o salmista diz? Vamos fazer um negócio aqui. Dá uma respirada bem funda. Sabe aquele suspiro quando você chega em casa cansado? Faz aí. O salmista diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vocês não entenderam? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite, como eu disse, ainda que pareça um texto esquisito, mas é a palavra de Deus, e tem algo extraordinário que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando a todos nós aqui nesta noite. Embora eu tenha lido aqui apenas 5 versículos, mas eu entendo que o contexto desses 5 versículos não é apenas o restante da história inserida no capítulo de número 10. O contexto disso aqui inicia no capítulo de número 9, porque era uma fase extraordinária que Davi estava vivendo. Davi estava reinando embaixo da graça e da autoridade de Deus. Davi havia conquistado a sua geração. Davi havia conquistado a confiança do seu povo, porque ele reinava com submissão e na direção do Senhor. Se você quiser
ter sucesso em qualquer coisa que você fazer, a melhor coisa é você permanecer na dependência de Deus, é você seguir as diretrizes do Senhor. E Davi estava alcançando isso. E agora no capítulo de número 9 e também no capítulo de número 10, era uma fase muito bonita que Davi estava vivendo do seu reinado, porque ele havia conquistado muitas batalhas, muitas pelejas. E agora nesses 2 capítulos a Bíblia nos mostra uma fase da vida de Davi que ele resolveu abençoar as pessoas necessitadas que estavam à sua volta. Ele decidiu usar de misericórdia para com algumas pessoas carentes e abençoar essas pessoas. O que está inserido no capítulo de número 9 é a parte mais conhecida aqui desses gestos de bondade de Davi, quando ele manda uma comitiva ir a uma cidade desconhecida até então, chamada Lodebar, e trazer para Jerusalém um rapaz chamado Mefibosete, que era da linhagem de Saul. E a Bíblia diz que Davi honrou Mefibosete, dando a ele o que lhe pertencia na parte da herança. Agora no capítulo de número 10, Davi vai prosseguir o seu ato de bondade para com alguém que estava necessitado à sua volta. Segundo a história, na época em que Davi estava fugindo de Saul, ele recebeu asilo, recebeu apoio. Ele ficou escondido na terra dos amonitas. Naás o abençoou. E agora a história bíblica vai dizer que de repente chega a notícia. Davi foi informado da morte do rei dos amonitas. Quando Davi fica sabendo do ocorrido, a história bíblica vai nos dizer que ele chama alguns de seus príncipes, ele chama à sua presença homens que tinham uma autocapacidade em palavras, homens que tinham um poder persuasivo muito forte em palavras. A psicologia é uma parte da ciência mais moderna, mas aqueles homens, irmão Vonei, diácono Vonei, tinha condições o suficiente para serem excelentes psicólogos. Eram homens que tinham um dom da oratória extraordinário. Eram homens que sabiam encontrar as palavras corretas para encaixar nas devidas brechas, a fim de consolar a quem precisava. Afinal de contas, era uma nação que havia perdido o seu rei. Afinal de contas, era um novo rei que ascendeu-se ao trono, mas que estava de luto pela morte do seu pai. Estava de luto por um homem que havia conquistado confiança também de seu povo, e estava agora todo o povo em luto. Com certeza, meu filho, se ainda não aconteceu com você, de você estar de luto, mas você conhece alguém que já viveu um luto, e é assim que acontece. A gente procura encontrar as melhores palavras, a fim de trazer um conforto, a fim de trazer uma segurança, a fim de trazer um certo equilíbrio na emoção daquela pessoa que está enlutada. E era isso que Davi tinha em mente quando ele chama a sua presença estes homens e manda para a terra dos amonitas para consolar Anum e também todo o povo. A história bíblica vai nos dizer que quando aqueles homens chegaram na terra dos amonitas, eles procuraram o rei, e com certeza, meu filho, eles se esforçaram para expressar as palavras mais bonitas, para expressar as palavras mais cativantes, para expressar as palavras mais consoladoras que tivessem no seu vocabulário. A história vai descrever que por mais que eles se esforçassem para fazer tal coisa, a história bíblica nos diz que quando os príncipes de Davi terminaram de aconselhar, ou terminaram de expressar aquelas palavras de consolo, os príncipes dos amonitas, aqueles conselheiros do novo rei, chama ele à parte e dá para ele um conselho terrível. Aquele
aqueles homens disseram para Anum o seguinte: não pensa o Senhor que Davi mandou esses homens aqui foi para honrar a memória do seu pai. Davi não mandou esses homens aqui para isso. Davi mandou esses homens aqui como espiões. Eles são espias, e depois que eles observarem as partes da cidade que nós mais somos vulneráveis a um ataque, eles voltarão para Davi e vão prestar um relatório, e Davi vai voltar com força total e vai tomar essa cidade. É bem verdade, meu querido irmão, escute isso aqui, que a fase que Davi estava vivendo era uma fase excelente. Davi entrava numa batalha e não entrava para perder. Ele entrava numa batalha e ele sempre saía vitorioso e vencedor. Só que nesta missão, a missão que Davi deu aos seus homens não era uma missão de guerra, não era uma missão de morte, era uma missão de paz, era uma missão de vida, não era uma missão de destruição, era uma missão para edificação, não era uma missão para jogar para baixo, era uma missão para levantar, não era uma missão para demolir, era uma missão para construir, não era uma missão para derramar sangue, era uma missão para trazer vida. Só que a história bíblica vai nos dizer que aqueles homens, eles não entenderam o que Davi estava fazendo através dos seus enviados, e a Bíblia vai nos revelar que agora aquele novo rei, ele toma uma decisão drástica. Ele manda cortar a barba daqueles homens pela metade e também a túnica pela metade. Ei, meu filho, olha que coisa terrível. Davi foi mal interpretado, ele foi mal entendido, ele foi mal compreendido. Você sabe o que é ser mal interpretado? Você sabe o que é a incompreensão? A incompreensão é o resultado de uma má avaliação. Sabe o que é isso, meu irmão? A incompreensão é o resultado de um julgamento precipitado, feito por alguém que desconhece a verdade e tira essas conclusões sem medir as consequências. É isso que é a incompreensão. Meu filho, a incompreensão é como uma doença. A incompreensão tem trazido danos seríssimos. O mal entendido tem trazido males terríveis, seja entre amigos, seja entre familiares. E por que não dizer, eu não posso tapar o sol com a peneira? Por que não dizer que o mal entendido e a incompreensão tem causado sérios prejuízos até mesmo à igreja? Davi agiu na melhor das intenções e ele foi mal interpretando, ele foi mal entendido. Satanás foi quem inventou, através de não sei quem, um provérbio popular, um dito popular que anda por aí dizendo que de boas intenções o inferno está cheio, e isso não é verdade. A Bíblia nos afirma que o Deus que nós servimos, Ele esquadrinha os pensamentos e Ele sabe a intenção do nosso coração. Portanto, se a intenção do nosso coração for boa, de maneira nenhuma poderemos ir para o inferno. E está cheio de pessoas por aí enfrentando algumas consequências terríveis na sua vida, porque um dia foi mal interpretado, um dia foi mal entendido, agiu na melhor das intenções e ele foi mal entendido e mal compreendido. Líderes de departamentos que fizeram alguma coisa
coisa, visando o bem comum e foi mal interpretado. Pastor de igreja, obreiro, que falou alguma coisa ou fez alguma coisa, visando um bem maior, mas alguém que estava à volta o compreendeu mal, o julgou mal, e hoje estão enfrentando alguns problemas seríssimos. E eu quero aqui nesta noite, embaixo da autoridade de Deus, ministrar uma palavra nesta noite, capaz de restaurar a tua alegria. Se você recebe a palavra de Deus que está sendo ministrada ao seu coração, levante a sua mão para o céu e adore ao Senhor. Eu estou aqui embaixo de uma autoridade de Deus para ministrar esta palavra nesta noite. O terreno do seu coração está preparado para ouvir aquilo que Deus colocou na minha vida, para te dizer: não sei onde você foi mal compreendido e mal interpretado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. A incompreensão, ela produz algumas coisas, ela produz alguns frutos. A incompreensão, ela produz frutos terríveis. O primeiro fruto que a incompreensão produz, conforme o texto que nós lemos aqui, é a vergonha. A vergonha é um sentimento terrível, pastor Ari. A incompreensão produz vergonha. A vergonha é um sentimento de exposição. A vergonha é um sentimento formado devido a uma exposição, devido a um desconforto, devido a humilhação. Ter a barba raspada pela metade e ter a túnica cortada também pela metade era uma terrível vergonha naquele tempo. Alguns estudiosos sugerem algumas coisas, e entre elas, quem andava com a barba raspada pela metade eram homossexuais. Aqueles homens sentiram vergonha quando aquilo aconteceu com eles, porque eles foram expostos. Era uma tremenda humilhação. Ei, a vergonha é terrível. A vergonha, quando entra no coração de uma pessoa, é capaz de levá-la à morte. Cria-se uma raiz de angústia. A vergonha é uma coisa terrível, tão terrível a ponto de fazer até o inocente andar cabisbaixo. E quem falou isso foi Jó. Foi Jó quem falou. Eu não estou tirando nada de trás da orelha. Quem falou isso foi Jó. Capítulo de número 10, versículos 14 e 15. Olha o que é que Jó vai dizer: se eu pecasse, me estarias observando e não deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo eu sendo inocente, eu não posso erguer a cabeça. Mesmo eu sendo inocente, eu não posso erguer a cabeça, pois eu estou dominado de vergonha e mergulhado na minha aflição. Por isso que toda vez que você vê alguém andando cabisbaixo, não dê logo a sentença para ele, achando que porque ele está de cabeça baixa, ele é culpado. Você sabe muito bem que Deus, o próprio Deus, deu testemunho a respeito da fidelidade de Jó. Ele não pecou. Só que o estado que ele estava vivendo era uma vergonha terrível. E ele percebeu que, apesar de ser inocente, ele não tinha razões para levantar a cabeça.
Ei, eu não prego em suposições, mas talvez eu falo para alguém aqui nessa noite desse jeito. Eu não sei onde é que você foi exposto a uma vergonha. Eu não sei quanto tempo faz que você foi exposto a um sentimento de vergonha. E é por isso que você não vê razões para andar de cabeça erguida, apesar da sua inocência. A vergonha, segundo Jeremias, ela é destruidora de alegria. Jeremias passou parte do seu ministério profético alertando Judá para que olhassem para Deus, para que observassem as coisas de Deus, para que endireitassem as suas veredas. E a Bíblia vai nos dizer que ainda que Jeremias se esforçasse, não teve jeito. Eles continuaram caminhando por caminhos tortuosos. Foram parar no cativeiro. No cativeiro parece que Jeremias não iria encontrar nenhuma palavra no seu vocabulário para profetizar mais nada. Lá no cativeiro, o profeta chorão, como é conhecido, ele vai começar a escrever as suas lamentações. Depois do estado que o seu povo caiu, o que resta a Jeremias, pastor João, é lamentar. E agora Jeremias vai dizer algo interessante no livro de Lamentações, capítulo 5, versículos 16 e 17. Olha o que ele vai dizer: cessou a alegria do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós! Esmaiado está o nosso coração, escurecido estão os nossos olhos, pela grande vergonha que caímos. Em outras traduções, pelo grande opróbrio que caímos, que é a mesma coisa. A vergonha destrói a alegria. Ei, filho, eu conheço pessoas que, principalmente nessa época do ano, nessa época festiva em que normalmente as famílias se reúnem, eu conheço pessoas que fazem parte de famílias numerosas, parte da família reúne, mas essas pessoas não vão. Não é porque são antissociais, porque foram expostas a um tipo de vergonha, e a alegria cessou. Estão cabisbaixo, estão sem razões, o sentimento de alegria foi destruído, a felicidade foi substituída pela tristeza, pela amargura, o gozo foi substituído pelo terror, o medo de ser exposto novamente. Estão por aí pelas estradas da vida, ora reclamando, ora pedindo misericórdia. E eu tenho algo de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Se você quiser receber, levanta a tua mão para o céu. Assim diz o Senhor. Isaías 61 e versículo 7. É só para quem quer receber. No lugar da vergonha que sofreu, receberás dupla honra. Ao invés da humilhação, se regozijarão e terão uma alegria perpétua. De mãos levantadas, se você recebe essa palavra, diga alguma coisa para o Senhor aí. Eu vou te dar 15 segundos para você adorar. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Se você não é, receba também. Ainda te restam 10 segundos, te restam 9 segundos. Eu quero ouvir você adorar.
seus olhos, feche os seus olhos. Levante a tua mão para o céu. Receba de Deus o que eu estou recebendo aqui nesta noite. Seja renovada a tua esperança. Seja renovada a tua fé e a tua alegria. Seja renovado nesta noite. Receba a visitação de Deus na tua vida, em meu filho. Deus vai substituir esta vergonha pela honra. Os homens de Davi ficaram grandemente envergonhados. Olha que interessante. A Bíblia diz, quando a notícia chega aos ouvidos de Davi, o que havia acontecido, Davi manda outros homens a encontrar com aqueles envergonhados. E Davi deu uma ordem àqueles homens que ficassem em Jericó. Jericó era uma cidade não muito bem vista pelo restante da sociedade, pelo alto índice de criminalidade e pessoas envolvidas com problemas e pecados diversos. Jericó de fato era uma cidade da vergonha, uma cidade da humilhação. Davi mandou que aqueles homens envergonhados ficassem em Jericó até que a barba crescesse. Davi mandou que aqueles homens ficassem isolados em Jericó até que a barba crescesse. Quem já foi mal interpretado e mal entendido um dia na vida sabe do que eu estou dizendo. Ser mal entendido provoca isolamento. Alguém que foi mal entendido um dia foi provocado nele um sentimento de isolamento. Ele se esconde no seu mundo. Ele não quer ter convívio com grupos. Ele se limita nas suas amizades, quando as consegue. Ele se fecha no seu mundo, se isola dos demais. A incompreensão provoca a vergonha, que provoca isolamento. Lembra do profeta Elias? Elias, irmão Sebastião Marques, teve o seu ministério mal entendido pelos governantes de Israel naquela época, Acabe e Jezabel. E Jezabel mandou um recado para Elias dizendo: olha, eu vou acabar com a sua raça. Do mesmo jeito que você matou os meus profetas, eu vou te matar também. Elias estava no auge do seu ministério. Toda vez que você começar a se destacar entre os demais, não com arrogância, não com orgulho, porque isso aí não destaca ninguém, faz pelo contrário alguém cair, pode ter certeza, sempre vai aparecer um Acabe e um Jezabel querendo te matar. Isso é verdade, viu, pastor João? Elias teve o seu ministério mal entendido. E nos diz o texto bíblico de 1 Reis 19, entre os versículos 3 e 4, que Elias chama o seu assistente, caminha com ele um primeiro dia, chega em um determinado lugar, Elias deixa ele lá. Não me siga, fique aí. E a Bíblia diz que Elias vai continuar uma caminhada de 40 dias e 40 noites até uma caverna no Monte Horebe, para se isolar. Foi tão terrível o sentimento de incompreensão na vida do profeta, que a oração dele não era para Deus mandar chuva e nem parar com a chuva, não era para mandar fogo e nem parar com fogo, não era para Deus ressuscitar ninguém. A oração de Elias era essa: Senhor, me leva. Mal entendido. Mal
mal interpretado. Se isola Elias, o profeta que mais marcou a geração de Israel. Israel tem saudade de Elias até hoje. Elias marcou. Foi mal entendido, Elias se isolou. O João discípulo. João já estava bem antigo no ministério. Já estava perto de jubilar. Pastor Ziel? E nos diz o texto de Apocalipse que João dava testemunho de Jesus, da sua palavra. E as pessoas que estavam à volta de João não entenderam isto. Não compreenderam isto em João. E agora captura João. Não foi para colocar num hotel 5 estrelas. Não foi para colocar numa pousada onde tinha lá um lazer, onde tinha uma churrasqueira, onde tinha uma banheira de hidromassagem. Não tinha lá uma academia para João dar uma relaxada. Não era isto. A história vai nos dizer que capturaram João e levaram ele para uma ilha chamada Pátimos. Não era um paraíso. Não era uma ilha de um ponto turístico. Levaram João na expectativa de que aparecesse uma serpente e o ferisse, ou aparecesse uma besta feroz e comesse João. Tudo isso porque ele foi mal interpretado e mal entendido. Ele ficou isolado. Eu não sei qual é a ilha dessa vida que você se isolou. Eu não sei qual é o cômodo da sua casa que você o transformou em uma caverna para se isolar dos demais. Eu não sei qual é a oração que você anda fazendo para Deus. Sabe o que aconteceu com João? Quando parecia que João não tinha mais nada para produzir, não tinha mais fruto nenhum para produzir. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. A Bíblia diz que o céu se rasga e João foi arrebatado em espírito. E é por isso, meu filho, que se não fosse esse arrebatamento em espírito, você não iria encontrar no último livro da sua Bíblia, o livro das revelações do Apocalipse. João foi levando em espírito e João viu e ouviu muita coisa, meu filho. Parecia que João não tinha mais frutos para produzir para o reino de Deus. Dentre tantas coisas que João viu e ouviu, eu quero destacar aqui uma palavra como sendo uma palavra profética de Deus para a sua vida. Se você quiser receber, levanta a tua mão e segura levantada comigo. Ei, meu filho, eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardaste a palavra da minha lei e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Ei, meu filho, te julgam e te condenam por aquilo que você fala, mas Deus está dizendo: eu conheço a tua obra. Te julga e te condena por aquilo que você é, mas Deus está dizendo: eu conheço a tua obra. Te julga e te condena até por aquilo que você não pensa. Deus está dizendo: eu conheço a tua obra. É por conhecer a tua obra. Ei, minha filha, você que está aí atrás. Ei, meu filho, aí atrás na galeria. E por conhecer a tua obra. É por isso que eu tenho posto uma porta aberta diante de você, diz o Senhor. Detalhe: a porta que Ele abre, ninguém é capaz de fechar. Ninguém é capaz de fechar. Ninguém é capaz de fechar. Não vai fechar. Não vai. Não vai fechar. Não vai. Não vai fechar. A porta está aberta.
porta e ninguém vai fechar, meu filho. Ele conhece a tua obra. Receba de Deus essa noite, da mesma presença que eu estou recebendo aqui. Receba, receba, eu estou recebendo a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sei que você também está recebendo, então levanta a tua mão para o céu, adora. Eu conheço. Uma palavra sobre a tua história, ela não vem de quem fala mal de você, ela não vem nem tampouco de um amigo. A última palavra, ela vem do Senhor. E para esse último dia do ano, Deus está dizendo para você: conheça a tua obra. Eu conheço. Meu filho, antes de eu partir aqui para o quase finalmente, diga para quem está do teu lado: a porta que ele abriu para você, ninguém vai fechar. Diga para ele: a porta que ele abriu para você, ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar, viu, pastor amigo? Ninguém vai fechar. Não vai. Isolado na caverna ou na ilha, meu filho, ele conhece a tua obra. A presença de Deus está forte aqui nesse altar nessa noite. Ei! Olha aqui que interessante. Não demorou muito tempo, meu filho, para a ficha dos amonitas caírem, eles entenderem, pastor Josédeque, o tamanho da bobeira que eles tinham cometido. Falar aqui num português bem rasgado mesmo, bem popular. Não demorou muito para os amonitas perceberem a burrada que tinham feito. E agora, depois que eles caíram a ficha, eles ficaram todos apertados. E assim, é assim que acontece, pastor Ivan, meu pastor Ivan. Quem fala mal de você, meu filho, eu estou falando aqui de coisa que eu sei, que eu conheço. Tem gente que tem um dom de tirar os defeitos do diabo e pôr na gente. Eu não sei que graça tem alguém ficar falando mal dos outros. E a ficha dessas pessoas, mais cedo ou mais tarde, cai. E quem faz isso acontecer é Deus. A ficha caiu, meu filho, para os amonitas. Eles perceberam o tamanho da bobagem que tinham feito. E agora ficaram apertados. E quando a ficha desse povo cai, eles logo começam a arrumar um jeitinho de dar a volta por cima. Apesar de errado, arruma um jeito de sair bem. Tia, pastor João, eu não preciso falar isso aqui, mas Deus está me incomodando para dizer isso aqui para o senhor desde o momento que eu comecei a pregar. O dia que o senhor parar de tomar pedradas, aí o senhor deve se preocupar. Você já viu o pé de manga tomar pedradas aí no mês de julho,
agosto, por aí, setembro. Toma não, meu filho. Não tem frutos. Viu, pastor João? Eu não preciso nem dizer isso aqui para o senhor como no sentido de bajular. Estou dizendo embaixo de uma autoridade de Deus aqui nessa noite. O dia que parar de atirar pedras em você, meu filho, preocupa-se, porque é sinal que você está sendo inútil. E a ficha desse povo cai. E quando cai, resolve querer bajular, dar presente, fazer um monte de coisa. Ah, meu filho, profetizar mentira. Quando a ficha dos amonitas caíram, eles alugaram exércitos de outros povos e também mercenários, porque sabia que Davi não ia deixar aquilo passar batido. Aí olha o que vai acontecer. Eles armaram uma estratégia. Deixaram o exército reserva e os mercenários em reserva. Só que no exército de Davi tinha um homem sanguinário chamado Joabe. Era um homem sanguinário, mas era um homem de Deus. Um homem que tinha uma visão extraordinária de batalha. Era um homem, um guerreiro valente. Era o comandante do exército abaixo de Davi. Ele percebeu o que os amonitas estavam fazendo. E ele preparou uma estratégia de guerra. Sabe o que a incompreensão produz? Vergonha, isolamento. E a incompreensão ainda produz mudança de plano. Eu disse no começo que Davi não planejava matar, nem destruir, nem nada. A missão dele era a missão de paz. Mas agora ele mudou os planos. Toda vez que nós somos mal compreendidos, é preciso que Deus nos dê uma nova estratégia para nós fazermos outra coisa, para nós alterarmos o projeto, para nós alterarmos o plano. Sabe o que vai acontecer? Eu quero te convidar para você ficar de pé e eu vou te contar o que vai acontecer. O que aconteceu aqui, por gentileza, fique de pé, eu já estou terminando. Sabe o que aconteceu naquele dia, meu filho? O exército de Israel entrou na peleja contra aquele povo. O texto bíblico vai dizer que morreu naquele dia 40.000 cavaleiros e homens que ocupavam 700 carros. A Bíblia não diz, presbítero Adiel, nem quantos homens tinham em cada carro, mas foi uma matança geral. Mas o que eu quero destacar aqui para você é que a incompreensão provoca mudança de plano. Eu venho aqui nessa noite como boca de Deus para profetizar sobre a sua vida, ou para liberar uma palavra profética. 2014 será o ano da estratégia de Deus na sua vida. Vou repetir: 2014 será o ano da estratégia de Deus na sua vida. Deus vai te dar uma estratégia de vitória. Assim diz o Senhor: eu conheço bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não pensamento de mal, pensamento de dar um fim melhor do que esperais. Jeremias 29:11. Deus vai te dar uma estratégia na sua vida, minha filha. Deus vai te dar uma estratégia, meu filho, na tua família. Deus vai te dar uma estratégia diferente nesse teu negócio, que parece que nesse ano de 2013 andou emperrado, igual uma roda de carro de boi quando garra na lama. Deus vai te dar uma estratégia para esse teu ministério, a tua chamada. 2014 é o ano da mudança de planos, e eu prego para pessoas aqui que precisam fazer isso.
os seus olhos. Feche os seus olhos. Dona Basculha. Feche os seus olhos. Olhe para mim aqui. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Deus te dá uma nova estratégia. Toca nas águas. Sei que Elas vão se abrir. estou só, e o que dizes sobre mim não pode se cruzar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu Aleluia! Ele está te sustentando. Sinta. Veja a mão de Deus. De pé comigo por 1 ou 2 minutos ainda. Escute. Eu quero fazer um negócio aqui diferente. Eu preciso do senhor, pastor Ari. Pastor João, pastor Osiel. Queria que você levantasse a sua mão para os céus. Vou pedir esses 3 pastores para liberar uma palavra sobre a sua vida em alguma área que eles quiserem fazer. Se você perceber que essa palavra é de Deus para a sua vida, eu gostaria que quando cada um deles terminasse de falar em 1 minuto cada, você fechasse a sua mão e dissesse: eu tomo posse desta palavra. Deus do impossível está aqui nessa noite. Meu servo, creio que tens ouvido a minha palavra nesta noite, porque está na última hora. Te digo, põe em ordem a tua casa e viverás.
que neste ano de 2014, que a unção do Espírito de Deus possa estar sobre o nosso ministério, que este ano de 2014 a sua família seja abençoada, os seus negócios sejam abençoados, que as nossas vidas sejam cheias do Espírito de Deus para servir ao Senhor nesta casa. Aleluia. Que nas batalhas da tua vida, que em todos os momentos difíceis da tua vida, você possa compreender a estratégia certa do Deus Jeová, e que em momento nenhum viemos sair da direção de Deus, e que dentro do plano e da direção de Deus você alcança a vitória que você almeja e que você precisa, em nome de Jesus. Receba a estratégia de Deus na sua vida. Recebe o Deus do impossível. Ele está aqui, meus amores. Receba o Deus do impossível pela Continue adorando. Aleluia.